Olá, queridos ouvintes, Red Pilados, Black Pilados, a galera aí da Machosfera, desperta. Eu queria deixar esse áudio aqui através do canal Ruga Capuco 360, né? um grande amigo aí de mais ou menos uns 3, 4 anos aí de convivência através da internet. E hoje eu queria abordar com vocês temas que são corriqueiros, né, do nosso cotidiano. Eu não vou aqui falar de nada muito complexo. Eu acho que isso deveria já ter sido entendido por todos os homens, né, desde os betas até os alfa. Eu acho que a união faz a força. Enquanto houver desunião entre os homens, né, homens héteros, tá? Não estou falando homens e homos, não. Tô falando homem hétero. O homem hétero, ele precisa parar de bobeira. Ele precisa parar de pensar que se reunir com homens e conversar sobre coisas do cotidiano não é coisa de mulherzinho nem coisa de boiola. E sim coisa de macho hétero. Porque o homem, ele precisa conviver com outros homens de modo que ele assimile certos hábitos que vão favorecer a sua masculinidade. Não estou falando que você tem que entrar numa banheira pelado com um monte de homem. Não estou falando que você tem que criar casinha na árvore e clubinho secreto. Eu estou falando que os homens do Brasil, né, precisam se unir de forma presencial. Você precisa estar em convívio, mas não é só no futebolzinho bebendo cerveja e falando besteira, não. Estou falando de forma consciente e lúcida. Então esse vídeo é para você que está aí. O tema desse vídeo é: o Brasil precisa de um regime ditatorial do bem. Entendeu? A gente fala regime ditatorial porque é só um homem que governará todo o país e fazer as mudanças necessárias para o nosso país voltar a ser potência. Porque hoje o nosso país só é grande territorialmente, mas ele não é uma potência em nada do que ele faz. Já não é uma potência no futebol, já não é uma potência em fábrica. A única coisa que ele sabe fazer é exportar comida para os outros, mais nada. Nosso país virou um celeiro a céu aberto. Então, o que eu quero dizer com isso? Alguns vão se deixar chocar, né? Vão se deixar se espantar pela minha fala. Perdão. Vão deixar se espantar pela minha fala. Mas se vocês pararem para analisar do meu ponto de vista, vocês vão ver que eu estou certo. As engrenagens do sistema é o seguinte: o sistema é como se fosse um elo, né? Uma roda. E cada político, cada sistema, cada órgão criado para controle de massa fosse um dente que compõe essa engrenagem. Só que são várias engrenagens com vários dentes que elas giram em si e movimentam a máquina pública. Andando com políticos hoje aqui da minha cidade, eu pude perceber uma coisa: muitos têm até boas intenções, mas estão lutando de forma errada e estão iludidos. Com a máquina pública. Você vir a pré-candidato, você assumiu uma pré-candidatura, você lutar pelo que você acredita dentro desse sistema político corrupto brasileiro, você não vai conseguir mudar nada. O sistema brasileiro de política, ele precisa ser
reavaliado e completamente destruído. Ora, pensa bem, você hoje tem um Congresso com 500 e poucos parlamentares, quase 600, para um país grande que tem poucos estados. Ou seja, não tem a necessidade de um Congresso Nacional ter essa montoeira de gente lá, coçando o saco, falando besteira. Para os caras despertos, assim como eu, nós já entendemos que não adianta Bolsonaro lá, Lula, ninguém vai dar jeito no país. Por quê? Tem muito político para pouco Estado. Tem muita gente mamando o governo com cargo público, com essas estatais, com essas, como é que eu posso dizer, empresas que tem órgãos públicos, sabe, concurso público. Hoje, um policial, ele entra para a corporação, ele não entra querendo combater o crime, ele entra por causa do salário. Hoje, fazer concurso público virou esporte. Tem gente que fica assim, eu fiz 12 concursos públicos esse mês, passei em 11, aí agora eu vou ficar escolhendo para onde que eu vou ter mais vantagem, mais benefício para exercer o cargo. Antigamente, entrava no concurso público pessoas que realmente queriam fazer a diferença para o povo. Hoje não, hoje a gente tem um bando de jovem que, por não saber se comportar dentro de uma empresa privada, devido a essa montoeira de lei trabalhista obsoleta, devido a esse monte de ideologia que se instaurou dentro das empresas, ideologia de gênero, essa feminilidade dentro das empresas, enfim, tudo isso que deixa um ambiente completamente tóxico para uma pessoa normal conviver, né? A cabeça do brasileiro, em tudo que ele faz, ele quer tirar vantagem. Então, você cria um ambiente instável para o convívio social. Porque mesmo você sendo um trabalhador, você tem que se socializar dentro da empresa. Você está numa empresa 10, 12 horas por dia, você não passa esse tempo todo de fato trabalhando. Você entra lá, você resolve 2 a 3 problemas e passa o resto do dia coçando o saco. Então é preciso de um homem, juntamente com as forças militares, um homem predestinado, disposto a dar a sua vida, instaurar um regime estilo Rússia, ou seja, um cara que vai entrar no poder e ele vai se fazer de tudo para se manter no poder, porém ele vai fazer o que é necessário para o país voltar a crescer. Ou seja, ele vai se sacrificar, ele vai levar a bandeira de ditador, ele vai sofrer atentado contra a vida, mas ele precisa fazer o que deve ser feito. Primeira coisa, desmanchar o STF. Não precisa ter aquela montoeira de juiz lá coçando o saco. Segundo, diminuir o número de povo no Congresso Nacional. Diminuir o número de senador. Você pode ter um deputado federal e um senador para cada estado. Tá bom demais. Com isso você enxuga os salários. Você enxuga aquelas vaguinhas de cargo comissionado. Você, numa cidade pequena, precisa ter 11 vereadores. Para quê? Pode ter só 4. Não precisa ter mais do que 5, não. Mas é por quê? Porque a máquina pública, ela sangra o cidadão. O beta, o alfa. O alfa, ele é malandro, ele vira empresário, ele só nega imposto. O beta paga todos os impostos. Até o alfa, quando mora em favela, o que ele faz? Ele não paga água, ele não paga luz. Se o cara da lá